O milionário descobre o segredo sombrio da mendiga velha após ver machucado na testa. Hugo nunca imaginou que uma simples mancha de sangue seco no meio da testa de uma mendiga pudesse virar seu mundo de cabeça para baixo. Ali estava ele, no coração da cidade, cercado por prédios de vidro e histórias de luxo, quando seus olhos caíram naquele rosto marcado pelo tempo e pela dor. Dona Lourdes, assim a chamavam, uma senhora caída nas ruas. Com olhos que pareciam carregar tempestades inteiras e uma aura de mistério que congelava o ar ao redor. O machucado, uma cicatriz fresca, vermelha, quase berrando por atenção, grudou na mente de Hugo. Não era o tipo comum das brigas de rua, nem daqueles quedas comuns do sem-teto na calçada. Parecia algo mais visceral, urgente, algo que gritava "me escute" em silêncio. E foi nesse instante, com o coração apertado de uma curiosidade proibida, que Hugo decidiu parar. Ele observou Dona Lourdes mais de perto. A senhora, enrodilhada num casaco gasto demais, segurava nas mãos tremidas um saquinho plástico velho, e o que parecia um livro velho, ressecado, encadernado em couro carcomido. Por que uma mendiga teria um livro assim? Pensou Hugo. A cidade ao redor continuava rápida, impaciente, enquanto ele, suspenso no tempo, sentia um peso estranho no peito. Não era só curiosidade. Era uma torção, uma mistura de medo e compaixão que lhe deu um nó na garganta. Hugo voltou nos dias em que trocava nomes e cifras na sala de reuniões. Agora, todo o seu império parecia um castelo de areia diante daquela mulher caída, solitária. Ele sentiu uma fenda interna, algo que jurava ter enterrado lá atrás, longe das emoções, longe das pessoas. Mas Dona Lourdes o puxava para a luz, para a verdade escondida no olhar cansado dela. Rumores indignados rondavam as ruas. Ouvi dizer que ela foi alguém importante. Sussurravam nos cafés e becos. Perdeu tudo num escândalo que envolveu poderosos. Intrigado, Hugo descobriu que Dona Lourdes, antes da desgraça, era uma herdeira de uma das famílias mais ricas e influentes da cidade, devastada por uma cadeia de mentiras e traições que a expulsou de tudo, até da própria memória da elite. Quando Hugo tentou se aproximar, ela reagiu com um misto de medo e desconfiança. Mas em seu silêncio havia segredos que ecoavam mais alto que qualquer grito. Dois olhares se encontraram naquela madrugada fria, e a cidade, por um momento, pareceu segurar o fôlego. Então, como se fosse pouco, a sombra apareceu. Um homem sombrio, figura sinistra que surgia das sombras com a intenção clara de enterrar de vez aquele passado. Um rival antigo de Dona Lourdes, disposto a qualquer coisa para evitar que os segredos emergissem. Segredos que poderiam arruinar a reputação de personagens poderosos e mudar o destino de muitos. Hugo sentiu seu mundo desabar em pedaços ao perceber que aquela luta não era só. Hugo já não sabia se estava pronto para o que viria, mas era tarde demais para voltar atrás. A questão corria na sua cabeça, golpe após golpe. Será que ele terá coragem de perder tudo para salvar Dona Lourdes antes que seja tarde demais? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio.
Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente, o ar ficou pesado, tão denso que parecia dar para cortar com a mão. Hugo mal piscava. Dona Lourdes recuou um passo, os dedos apertando o livro quase até rasgar o couro. Ele sentiu o suor escorrer pelas têmporas, o coração disparado no peito. Bum, bum, bum. O vulto parado na esquina, o homem de casaco escuro, olhos frios como pedra, não tirava os olhos dela, nem de Hugo. O silêncio partiu ao meio de repente. Sirenes distantes, o ronco de um carro acelerando, vozes cortando o breu. Alguém gritou um palavrão atrás deles. O tempo corria, mas dentro da bolha entre Hugo e Dona Lourdes, tudo era espera, tensão, aquela respiração presa de quem está a um fio de explodir. Não me segue, menino. Dona Lourdes sussurrou, a voz baixa, quebrada, mas com uma força esquisita. Isso aqui não é para ti. O homem misterioso avançou. As luzes dos carros bateram forte no rosto dele, por um instante. E então Hugo viu. O cara era familiar. Algo na forma do queixo, o jeito de andar, o olhar fatiando o espaço como faca. Um arrepio feroz subiu pelas costas de Hugo. Ele conhecia aquele homem. Conhecia, mas de onde? Antes que Hugo pudesse se mexer, Dona Lourdes girou nos calcanhares e puxou o braço dele. Apertou firme e, de surpresa, murmurou uma frase estranha, quase como um código. Lembra de São Miguel, Hugo. Você sabe do que falo. Por favor. Hugo quase caiu para trás. Como assim? Ninguém naquele mundo dele de reuniões, cifras e contratos sabia do que tinha acontecido naquele verão em São Miguel. Era segredo, enfiado nos lugares mais fundos da memória dele. Como Dona Lourdes sabia? O homem da esquina começou a correr. As pessoas ao redor pararam para olhar. Um garçom saiu da lanchonete ao lado. Um casal se afastou assustado. Hugo tremia, tentando soltar o braço. Mas aí veio choque maior. O livro na mão de Dona Lourdes caiu no chão aberto, despencando entre as poças de água suja do asfalto. As páginas viraram, se espalharam. Uma foto saltou de dentro. Foto velha, amarelada, marcada de tempo e lágrimas. Nela, Dona Lourdes, mais jovem, com os cabelos bem penteados, abraçava uma criança, um menino sorridente. Hugo reconheceu o rosto. Ele mesmo. Era ele com 7 anos. Ele, ao lado dela, olhando para a lente como se estivesse em casa. O mundo girou. Hugo quase desmaiou. O homem de casaco já vinha perto, os olhos cravados nos dois.
E Dona Lourdes, agora chorando, pegou o foto, encarou Hugo, a voz rasgada de dor. Meu filho, te esconderam de mim. As palavras explodiram como um trovão dentro da cabeça de Hugo. Não era possível. Não, não, não. Tudo o que sabia sobre si, sobre a própria família, sempre pareceu tão certo. Até agora. O chão se abriu debaixo dos pés dele. A multidão parou. O homem sombrio esticou a mão, como se fosse pegar o livro ou agarrar Dona Lourdes de vez. Hugo vacilou, tremendo de medo e raiva, sem saber se corria, gritava ou apenas caía no choro. A voz de Dona Lourdes ainda ecoava nos ouvidos dele. Meu filho, e agora? Quem estava dizendo a verdade? Quem era, afinal, o verdadeiro vilão nessa história? O homem misterioso avançou de novo, e Hugo só conseguiu pensar numa coisa. Por que esconderam isso dele? O que mais estava para vir? Hugo ficou paralisado. A revelação de Dona Lourdes ecoou como um trovão em sua mente. Meu filho, te esconderam de mim. As palavras rodopiaram, repetindo-se como um mantra, e a sensação de desamparo tomou conta dele. A multidão em volta pareceu desaparecer, e ele estava sozinho. Ele encarava aquela mulher com olhos de oceanos cheios de segredos. O passado, que ele pensava ter deixado para trás, explodiu em sua frente, e o ar ficou pesado novamente. O homem sombrio, com o olhar gélido, se aproximava como um predador, pronto para atacar. Hugo queria entender. Queria saber o que estava acontecendo. Mas as peças do quebra-cabeça estavam tan fora de lugar. Dona Lourdes, mesmo diante de tudo, ainda así era una mainzona. As emociones misturadas dentro de ella eran palpables. O desespero en su olhar fez el peito de Hugo apertar. El mundo de alrededor llevaba como un carrusel fuera de control. Le prendió la expiración en cuanto la vida continuaba a su vuelta. Mas allí, naquela bola, solo existía él y Dona Lourdes. O homem paró. La energía alrededor de él mudando con su presencia. El olhar de determinante exigencia se fixó en Dona Lourdes. Hugo finalmente se lembró de onde tinha visto aquel hombre, y un frío percorrió su espina. Se lembró de estar reunido en una mesa de negociación, cuando un famoso ejecutivo, un nombre que siempre fue tabú en su vida, mencionó algo sobre ella, sobre un pasado enterrado. Um misto de temor e raiva surgiu. O que ele estava fazendo aqui? E antes que pudesse reagir, foi como um raio. O homem sombrio ergueu a mão. O eco de um disparo cortou o ar, um som que paralisou todo o entorno. O tempo desacelerou. Hugo olhou para Dona Lourdes, o rosto dela se contorcendo em horror puro. Ele não conseguia processar nada, como se estivesse preso em um sonho ruim, e então tudo se desfez em um grito. Hugo ficou atordoado, a cena diante dele em câmera lenta. O homem caíra, uma expressão de choque nos olhos e um flash de surpresa cortou seu semblante. Mas não era apenas um disparo. Era algo mais profundo, mais sombrio. Hugo se atirou para frente instintivamente. Seu coração estava em frangalhos.
A verdade começou a se revelar como peças de um quebra-cabeça. O homem não atacou Dona Lourdes. Ele estava caindo. Mas então, a súbita movimentação da multidão o atingiu como um tsunami, e todos pareciam em estado de pânico, enquanto ele tentava manter seus olhos em Dona Lourdes. Então, no meio do caos, algo brilhou no chão. Um objeto prateado refletiu a luz da rua. Hugo se abaixou, uma mão trêmula, pegando o que parecia ser uma chave antiga. Olhando para Dona Lourdes, o rosto dela estava pálido. A chave. Você sabe o que significa? A voz dela era um sussurro, mas carregada de uma importância imensa. Ele olhou para aquele objeto. Uma conexão instantânea acendeu em sua mente. A chave do passado, do segredo guardado, da verdade que unia a ela de um jeito que ele nunca poderia imaginar. E enquanto a confusão aumentava, a imagem daquela criança sorridente ao lado de uma Dona Lourdes feliz virou-se na mente dele. Era mais do que uma mãe e um filho. Era uma história de abandono, traições ocultas e poderosos que se moviam nas sombras. Ouvindo a sirene de polícia se aproximar, Hugo sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele segurou a chave e a olhou nos olhos dela. O que está acontecendo, de verdade? E novos ecos de segredos e mentiras começaram a se formar, como se uma nova escolha estivesse prestes a se desenrolar. A dúvida reverberava em seu peito. Afinal, o que mais ele não sabia sobre si mesmo? Hugo estava paralisado, segurando a chave. O ar estava pesado, mas um estalo repentino cortou a tensão e fez seu coração disparar ainda mais. Uma voz conhecida cortou o silêncio. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Laura, sua antiga namorada, aparecera como um fantasma do passado, aumentando a confusão já imensa que envolvia Hugo. Ele nunca esperaria vê-la aqui, no meio deste caos. Porém, havia algo em seu olhar que o fez sentir um frio na espinha. Ela não parecia estar ali por acaso. Hugo, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, e ele pôde perceber que a inquietação dela superava a surpresa. Dona Lourdes, ainda balançando o livro no chão, virou a cabeça, como se tivesse escutado uma música familiar. A expressão conturbada dela se transformou instantaneamente em reconhecimento. O que estava acontecendo? Hugo ficou sem palavras. Laura se aproximou cautelosamente, como se estivesse prestes a interromper algo crucial. E antes que pudesse dizer mais, o homem sombrio se levantou, mesmo atordoado. Ele parecia ter se recuperado do choque do disparo, e agora fixava o olhar em Laura. A tensão aumentou no instante. Você é igual a ela, ele sussurrou, a voz rascante ecoando na noite fria. Hugo assistia à cena como se estivesse vivendo um pesadelo. Laura congelou, os olhos arregalados em horror. Direito estava ele. Mas como? O que ele sabia? Hugo imediatamente se virou para Laura, buscando respostas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Era como se um novo jogo tivesse começado, e as cartas que estavam sendo jogadas faziam seu coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, a voz mal passando pelos lábios. Laura respirou fundo. Alguma coisa não está certa, Hugo.
Essa mulher, ela é mais do que você pensa. E então, como se um botão tivesse sido acionado, as luzes da rua piscaram, e uma energia palpável começou a flutuar pelo ar. As sirenes se aproximavam, e a multidão parecia entrar em frenesi. Horas de dúvidas se transformaram em instantes de ação rápida. A menção de uma conexão entre sua namorada e Dona Lourdes fez com que um turbilhão de pensamentos passasse pela cabeça de Hugo. O homem sombrio aproveitou a distração e começou a escapar. Mas Dona Lourdes se ergueu, a voz firme, mesmo com a dor e a fragilidade estampadas no rosto. Você não pode fugir do passado, gritou, e algo mudou em sua postura, como se uma força ancestral a tivesse reanimado. Nem Hugo, nem Laura podiam acreditar no que estavam vendo. Você sabe onde ele vai? Sussurrou Dona Lourdes para Laura. E essas palavras aumentaram a tensão. Hugo nunca havia visto sua namorada assim, como se revelasse um lado que ele nem sabia que existia. Os olhos dela brilharam de uma maneira implacável, e a atmosfera se tornou carregada de significado. E a chave na mão de Hugo, agora, começava a vibrar, como se tivesse vida própria. Uma imagem de infância ressurgiu. Com ele, uma criança. Hugo estava preso entre dois mundos, sem saber se deveria ir atrás dela ou ajudar Dona Lourdes a recuperar o que era dela por direito. Cuando su pie finalmente se movió, Hugo vio una explosión, no de la libertad, sino de la verdad. El hombre sombrío se viró para Laura, revelando una verdad devastadora. Você no puede parar. Somos la única esperanza para quebrar esa maldición, él gritó. Y las palabras ecoaron en la mente de Hugo como un eco sinistro. El mundo de él, la familia, a vida que conocía, todo hacía parte de una trama mayor y más oscura do que podría imaginar. La conexión entre Laura y Dona Lourdes, el hombre sombrío, la llave, todo eso comenzaba a tomar forma. Pero ¿qué significaba? Y acima de todo, ¿cómo puede impedir que las sombras del pasado retornasen con toda la fuerza? Hugo sintió una puntada en la garganta, en cuanto la respuesta para su vida vallaba peligrosamente en el aire, y la llave en su mano pulsaba. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hugo estava paralisado, segurando a chave antiga na mão, enquanto Dona Lourdes o encarava com olhos cheios de dor e expectativa. A multidão ao redor parecia uma mera pintura borrada, sem vida. Tudo o que ele sempre conheceu, cada pedaço de sua realidade, agora balançava sob a verdade que se revelava diante dele. O ar estava pesado, mas um estalo repentino cortou a tensão e fez seu coração disparar ainda mais. Uma voz conhecida cortou o silêncio. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Laura, sua antiga namorada, aparecera como um fantasma do passado, aumentando a confusão já imensa que envolvia Hugo. Ele nunca esperaria vê-la aqui, no meio deste caos. Porém, havia algo em seu olhar que o fez sentir um frio na espinha. Ela não parecia estar ali por acaso. Hugo, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia e ele pôde perceber que a inquietação dela superava a surpresa. Dona Lourdes
Ainda balançando o livro no chão, virou a cabeça como se tivesse escutado uma música familiar. A expressão conturbada dela se transformou instantaneamente em reconhecimento. O que estava acontecendo? Hugo ficou sem palavras. Laura se aproximou cautelosamente, como se estivesse prestes a interromper algo crucial. E antes que pudesse dizer mais, o homem sombrio se levantou, mesmo atordoado. Ele parecia ter se recuperado do choque do disparo e agora fixava o olhar em Laura. A tensão aumentou num instante. Você? Você é igual a ela. Ele sussurrou, a voz rascante ecoando na noite fria. Hugo assistia à cena como se estivesse vivendo um pesadelo. Laura congelou, os olhos arregalados em horror. Direito estava ele, mas como? O que ele sabia? Hugo imediatamente se virou para Laura, buscando respostas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Era como se um novo jogo tivesse começado, e as cartas que estavam sendo jogadas faziam seu coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, a voz mal passando pelos lábios. Laura respirou fundo. Alguma coisa não está certa, Hugo. Essa mulher, ela é mais do que você pensa. E então, como se um botão tivesse sido acionado, as luzes da rua piscaram e uma energia palpável começou a flutuar pelo ar. As sirenes se aproximavam e a multidão parecia entrar em frenesi. Horas de dúvida se transformaram em instantes de ação rápida. A menção de uma conexão entre sua namorada e Dona Lourdes fez com que um turbilhão de pensamentos passasse pela cabeça de Hugo. O homem sombrio aproveitou a distração e começou a escapar, mas Dona Lourdes se ergueu. A voz firme, mesmo com a dor e a fragilidade estampadas no rosto. Você não pode fugir do passado, gritou, e algo mudou em sua postura, como se uma força ancestral a tivesse reanimado. Nem Hugo nem Laura podiam acreditar no que estavam vendo. Você sabe onde ele vai, sussurrou Dona Lourdes para Laura, e essas palavras aumentaram a tensão. Hugo nunca havia visto sua namorada assim, como se revelasse um lado que ele nem sabia que existia. Os olhos dela brilharam de uma maneira ímpar. Uma imagem de infância ressurgiu. Com ele, uma criança, correndo entre os braços de Dona Lourdes. Ele lembrou de conversas sussurradas, de promessas esquecidas. O tempo e a história se entrelaçavam em um ciclo que ele mal conseguia compreender. Com um movimento rápido, Laura se virou e começou a seguir o homem. Hugo estava preso entre dois mundos, sem saber se deveria ir atrás dela ou ajudar Dona Lourdes a recuperar o que era dela por direito. Quando seu pé finalmente se moveu, Hugo ouviu uma explosão, não da liberdade, mas da verdade. O homem sombrio se virou para Laura, revelando uma verdade devastadora. Você não pode parar. Nós somos a única esperança para quebrar essa maldição. Ele gritou, e as palavras ecoaram na mente de Hugo como um eco sinistro. E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O homem sombrio se virou para Laura e, com um gesto rápido, puxou uma corrente do bolso. Expectativa no ar. E antes que Hugo pudesse compreender, o choque se transformou em terror. A corrente estava ligada a uma bomba, um dispositivo que pulsava em um ritmo frenético. O tempo parou. O coração de Hugo acelerou.
Ele gritou, mas o som foi sufocado pelo estrondo iminente. Laura ficou paralisada, os olhos fixos no homem, horrorizada. O que era aquilo? O que ela tinha a ver com tudo isso? Era um jogo mortal e as peças estavam caindo. Você não é quem pensa que é, ele gritou, apontando para Laura. A revelação estava prestes a sair como uma bomba. Naquele momento, o mundo de Hugo estava desmoronando. A verdade escondida, o passado selado, tudo começava a desmoronar. O que você sabe sobre ela, Dona Lourdes? Hugo gritou, sua voz transbordando de desespero. Mas a dúvida pairava no ar, enquanto a multidão entrava em pânico, gritos ecoando ao fundo. Laura olhou para ele, e Hugo viu algo diferente em seu olhar. Não era apenas medo, era um conhecimento profundo, um segredo que ela não havia compartilhado. O homem sombrio deu um passo para frente, e a tensão explodiu como um choque elétrico. Estão todos errados. A história não é como pensam. Ele zombou, e o terror pulsava no ambiente. Isso é só o começo. A chave em mãos começou a vibrar mais intensamente, como se quisesse gritar algo. O rosto de Hugo palpitava, e, com uma determinação desesperada, sabia que precisava agir. Mas agora, no meio de tudo isso, restava apenas um ponto de interrogação. Quem realmente era Laura? O que ele havia perdido? E, acima de tudo, o que mais estava por vir? Hugo estava paralisado, segurando a chave antiga na mão, enquanto Dona Lourdes o encarava com olhos cheios de dor e expectativa. O ar ao redor parecia pesado, como se um grande peso estivesse prestes a cair. Ele olhava para Laura, tentando decifrar o mistério no olhar dela. O homem sombrio estava ali, como uma sombra, e a tensão aumentava a cada segundo. Você não é quem pensa que é. O homem gritou novamente, agora mais perto, e uma onda de terror percorreu o corpo de Hugo. Ele não conseguia entender. Que verdade era essa que estava prestes a ser revelada? As palavras ecoavam em sua mente, como um lamento distante. Laura ficou gelada ao ouvir a afirmação do homem. Seu rosto mudou, mostrando uma fragilidade que nunca havia visto antes. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz hesitante, quase um sussurro. A multidão ao redor começou a murmurar, o pânico crescendo na atmosfera. O homem deu um passo à frente, a raiva dele quase palpável. Você não é mais do que uma marionete. Descubra a verdade sobre quem você realmente é. A explosão de suas palavras fez o coração de Hugo disparar. O que ele queria dizer? Dona Lourdes, ainda com o rosto pálido, apertou a mão de Hugo, como se quisesse transmitir alguma força a ele. Ele olhou para ela, tentando captar qualquer indício que explicasse o que estava acontecendo. A chave em sua mão parecia vibrar, quase pulsando com uma energia própria, como se estivesse chamando por algo ou alguém. Meu amor, você está em perigo, Laura exclamou, seus olhos arregalados de preocupação. Eu não sabia, ninguém me contou. As palavras dela cortaram o ar, e Hugo sentiu sua cabeça girar.
O que ela não sabia? O que havia escondido dele? O homem sombrio sorriu, satisfeito com a confusão. A história não é o que você imagina, Hugo. Seus verdadeiros laços vão muito além do que você pensa. Não há como voltar atrás agora. Ele olhou para Laura, que estava paralisada, o pânico e a incredulidade na expressão dela. Levante-se, gritou Dona Lourdes, sua voz cortante. Hugo nunca a tinha ouvido tão determinada. Você precisa saber a verdade. Está tudo interligado. E enquanto falava, ela começou a recitar um mantra, uma sequência de palavras que pareciam vir de um lugar profundo dentro dela. O homem avançou, seus olhos queimando de ódio. Pare, você não tem ideia do que está fazendo. Mas já era tarde. As palavras de Dona Lourdes ecoaram na noite, e algo mudou, como se uma onda de energia os envolvesse. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um flash ofuscante iluminou a cena, e um grito ecoou pelo ar. Hugo, atordoado, viu Laura ser lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse puxado. O homem sombria foi atingido por uma onda de choque, e ele caiu de joelhos, o olhar de incredulidade em seu rosto. Não! Gritou ele, sua voz trêmula. Enquanto Hugo começava a entender o que estava acontecendo, o rosto de Laura, de repente, tornou-se mais claro em sua mente. Pequenos fragmentos de memória começaram a se juntar, e ele lembrou de momentos de infância que não fazia ideia de que se relacionavam com ela. E então, tudo fez sentido de uma forma horrível. A chave na sua mão era mais do que um objeto antigo. Era a chave para um legado que ele não fazia ideia de que carregava. Laura não era apenas uma namorada. Ela era parte de uma teia muito maior de segredos. Uma conexão que transcendeu tudo o que ele achava que sabia. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Hugo olhou para Laura, seus olhos cheios de perguntas e confusão. O que você escondeu de mim? Foi tudo o que conseguiu perguntar, a voz quase falhando. E nesse instante, ele percebeu que o jogo não era apenas sobre o passado de Dona Lourdes. Era sobre ele. E o homem sombrio, agora caído no chão, riu, como se soubesse que estava prestes a ganhar. E a cidade ao redor parecia distante. As sirenes se aproximando, mas o peso da verdade começava a se instalar. Uma sombra pairava sobre eles, e Hugo sabia que o que estava por vir seria devastador. A tensão aumentava. O futuro estava prestes a ser desvendado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Hugo estava paralisado, segurando a chave antiga na mão, enquanto Dona Lourdes o encarava com olhos cheios de dor e expectativa. O ar ao redor parecia pesado, como se um grande peso estivesse prestes a cair. Ele olhava para Laura, tentando decifrar o mistério no olhar dela. O homem sombrio estava ali, como uma sombra, e a tensão aumentava a cada segundo. Você não é quem pensa que é. O homem gritou novamente, agora mais perto, e uma onda de terror percorreu o corpo de Hugo. Ele não conseguia entender. Que verdade era essa que estava prestes a ser revelada? As palavras ecoavam em sua mente, como um lamento distante. Laura ficou gelada ao ouvir a afirmação do homem. Seu rosto mudou,
mostrando uma fragilidade que nunca havia visto antes. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz hesitante, quase um sussurro. A multidão ao redor começou a murmurar, o pânico crescendo na atmosfera. O homem deu um passo à frente, a raiva dele quase palpável. "Você não é mais do que uma marionete. Descubra a verdade sobre quem você realmente é." A explosão de suas palavras fez o coração de Hugo disparar. O que ele queria dizer? Dona Lourdes, ainda com o rosto pálido, apertou a mão de Hugo, como se quisesse transmitir alguma força a ele. Ele olhou para ela, tentando captar qualquer indício que explicasse o que estava acontecendo. A chave em sua mão parecia vibrar, quase pulsando com uma energia própria, como se estivesse chamando por algo ou alguém. "Meu amor, você está em perigo", Laura exclamou, seus olhos arregalados de preocupação. "Eu não sabia. Ninguém me contou." As palavras dela cortaram o ar, e Hugo sentiu sua cabeça girar. O que ela não sabia? O que havia escondido dele? O homem sombrio sorriu, satisfeito com a confusão. "A história não é o que você imagina, Hugo. Seus verdadeiros laços vão muito além do que você pensa. Não há como voltar atrás agora." Ele olhou para Laura, que estava paralisada, o pânico e a incredulidade na expressão dela. "Levante-se!" gritou Dona Lourdes, sua voz cortante. Hugo nunca a tinha ouvido tão determinada. "Você precisa saber a verdade. Está tudo interligado." E enquanto falava, ela começou a recitar um mantra, uma sequência de palavras que pareciam vir de um lugar profundo dentro dela. O homem avançou, seus olhos queimando de ódio. "Pare! Você não tem ideia do que está fazendo." Mas já era tarde. As palavras de Dona Lourdes ecoaram na noite e algo mudou, como se uma onda de energia os envolvesse. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um flash ofuscante iluminou a cena, e um grito ecoou pelo ar. Hugo, atordoado, viu Laura ser lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse puxado. O homem sombrio foi atingido por uma onda de choque, e ele caiu de joelhos, o olhar de incredulidade em seu rosto. "Não!" gritou ele, sua voz trêmula, enquanto Hugo começava a entender o que estava acontecendo. O rosto de Laura, de repente, tornou-se mais claro em sua mente. Pequenos fragmentos de memória começaram a se juntar, e ele lembrou de momentos de infância que não fazia ideia de que se relacionavam com ela. E então, tudo fez sentido, de uma forma horrível. A chave na sua mão era mais do que um objeto antigo. Era a chave para um legado que ele não fazia ideia de que carregava. Laura não era apenas uma namorada. Ela era parte de uma teia muito maior de segredos. Uma conexão que transcendia tudo o que ele achava que sabia. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Hugo olhou para Laura, seus olhos cheios de perguntas e confusão. "O que você escondeu de mim?" Foi tudo o que conseguiu perguntar, a voz quase falhando. E nesse instante, ele percebeu que o jogo não era apenas sobre o passado de Dona Lourdes. Era sobre ele. E o homem sombrio, agora caído no chão, riu, como se soubesse que estava prestes a ganhar. E a cidade ao redor parecia distante, as sirenes se aproximando,
mas o peso da verdade começou a se instalar. Uma sombra pairava sobre eles, e Hugo sabia que o que estava por vir seria devastador. A tensão aumentava. O futuro estava prestes a ser desvendado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. De repente, consegue ouvir Laura gritar: "Hugo, não!" Quando ele olhou novamente, sua namorada estava se aproximando do homem sombrio, como se a atração fosse magnética. O horror se instalou. Sua mente gritava: "O que ela está fazendo?" Antes que pudesse se interpor, um ruído ensurdecedor ecoou. A explosão não era do mundo ao redor, mas sim de algo dentro do homem sombrio. O coração de Hugo parou. Pedro, um amigo de infância, saiu das sombras atrás do homem, segurando uma pistola com um sorriso insano. Ele disparou mais uma vez. "Hugo, a verdade é muito mais complicada do que você pensa", Pedro gritou, e o olhar deles se cruzou. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta de sua mente. O homem sombrio, caindo no chão, começou a implorar por misericórdia. Mas Hugo não conseguia compreender nada além do choque. "Laura, o que você sabe sobre isso?", gritou Hugo, enquanto o caos se desenrolava em sua frente. E a verdade bateu como um soco. O que Pedro havia revelado se entrelaçou com sua memória. Ele lembrou de uma promessa, de um desejo esquecido entre risos e aventura. E, ao mesmo tempo, a imagem de Dona Lourdes chorando como um lamento ecoou em sua mente. O grito de Laura cortou o ar novamente. "A história que você pensou que sabia está toda errada, Hugo. E agora temos que decidir quem realmente somos." Ela olhou para o homem sombrio caído, o emaranhado de segredos começando a se revelar sob uma nova luz. O equilíbrio estava prestes a mudar. O passado deles, enterrados sob camadas de mentira, agora surgia à superfície. E Hugo precisava entender antes que fosse tarde demais. Ele sentia as conexões se rompendo e novas possibilidades surgindo. "O que você está dizendo, Laura?", perguntou, a voz mais um sussurro a esta altura. Mas em vez de responder, Laura olhou para o homem caído, e então para Hugo, como se tivesse que fazer uma escolha que mudaria tudo. Nesse momento, com a cidade em alvoroço e a verdade nascendo em meio ao caos, Hugo só conseguia pensar em uma coisa. O que mais ele não sabia? Hugo estava paralisado, segurando a chave antiga na mão, enquanto Dona Lourdes o encarava com olhos cheios de dor e expectativa. O ar ao redor parecia pesado. O homem gritou novamente, agora mais perto, e uma onda de terror percorreu o corpo de Hugo. Ele não conseguia entender. Que verdade era essa que estava prestes a ser revelada? As palavras ecoavam em sua mente, como um lamento distante. Laura ficou gelada ao ouvir a afirmação do homem. Seu rosto mudou, mostrando uma fragilidade que nunca havia visto antes. "O que você quer dizer com isso?", perguntou, a voz hesitante, quase um sussurro. A multidão ao redor começou a murmurar. O pânico crescendo na atmosfera. O homem deu um passo à frente, a raiva dele quase palpável. "Você não é mais do que uma marionete."
Descubra a verdade sobre quem você realmente é. A explosão de suas palavras fez o coração de Hugo disparar. O que ele queria dizer? Dona Lourdes, ainda com o rosto pálido, apertou a mão de Hugo, como se quisesse transmitir alguma força a ele. Ele olhou para ela, tentando captar qualquer indício que explicasse o que estava acontecendo. A chave em sua mão parecia vibrar, quase pulsando com uma energia própria, como se estivesse chamando por algo ou alguém. Meu amor, você está em perigo, Laura exclamou, seus olhos arregalados de preocupação. Eu não sabia, ninguém me contou. As palavras dela cortaram o ar, e Hugo sentiu sua cabeça girar. O que ela não sabia? O que havia escondido dele? O homem sombrio sorriu, satisfeito com a confusão. A história não é o que você imagina, Hugo. Seus verdadeiros laços vão muito além do que você pensa. Não há como voltar atrás agora. Ele olhou para Laura, que estava paralisada, o pânico e a incredulidade na expressão dela. Levante-se, gritou Dona Lourdes, sua voz cortante. Hugo nunca a tinha ouvido tão determinada. Você precisa saber a verdade. Está tudo interligado. E enquanto falava, ela começou a recitar um mantra, uma sequência de palavras que pareciam vir de um lugar profundo dentro dela. O homem avançou, seus olhos queimando de ódio. Pare! Você não tem ideia do que está fazendo. Mas já era tarde. As palavras de Dona Lourdes ecoaram na noite, e algo mudou, como se uma onda de energia os envolvesse. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um flash ofuscante iluminou a cena, e um grito ecoou pelo ar. Hugo, atordoado, viu Laura ser lançada para trás, como se uma força invisível a tivesse puxado. O homem sombrio foi atingido por uma onda de choque, e ele caiu de joelhos, o olhar de incredulidade em seu rosto. Não! Gritou ele, sua voz trêmula, enquanto Hugo começava a entender o que estava acontecendo. O rosto de Laura, de repente, tornou-se mais claro em sua mente. Pequenos fragmentos de memória começaram a se juntar, e ele lembrou de momentos de infância que não fazia ideia de que se relacionavam com ela. E então, tudo fez sentido de uma forma horrível. A chave na sua mão era mais do que um objeto antigo. Era a chave para um legado que ele não fazia ideia de que carregava. Laura não era apenas uma namorada. Ela era parte de uma teia muito maior de segredos, uma conexão que transcendia tudo o que ele achava que sabia. De repente, do fundo da periferia da cena, um grito, um eco estridente. Um corpo caía, e o som da queda era ensurdecedor. A voz que vinha do homem sombrio agora soava como uma risada. Você achou que escolher entre eles seria fácil, Hugo? A verdade é que você não pode correr do que está por vir. Ele piscou, e um sorriso cruel dançava em seus lábios, como se tivesse revelado uma piada que só ele entendia. E então, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, as luzes da cidade começaram a piscar. Uma sombra se aproximou silenciosamente, e o que antes parecia ser apenas caos, agora se transformava em um emaranhado de revelações. Um novo personagem surgiu na cena. Uma figura encapuzada que parecia ter emergido direto do coração da noite. Ele tem razão, querido Hugo. A voz era grave, carregada de eco.
Você é muito mais do que pensava. Quando a figura se revelou, o mundo de Hugo desabou. Era alguém que ele conhecia muito bem e que todos acreditavam estar morto. Apenas uma máscara. Você sempre foi uma parte disso. Disse a pessoa com um olhar que fazia o couro cabeludo de Hugo arrepiar. E hoje, você vai descobrir o que S.A. escondem de você. A multidão em volta parou. O tempo pareceu congelar. Os sussurros se transformaram em murmúrios alarmados. Os rostos pálidos. Hugo sentia o peito apertado. As palavras da figura cortando como um punhal. Uma verdade estava prestes a ser desenterrada. Uma conexão de sangue que ele nunca havia imaginado ter. E no fundo, a única coisa que Hugo conseguia pensar era: o que mais estava escondido? A chave em sua mão queimava. A revelação iluminava o caminho à sua frente. E ele não tinha certeza de estar preparado para o que a verdade traria. A tensão se acumulava no ar, como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração. A figura encapuzada olhava para Hugo com um brilho intenso nos olhos. Você sempre foi uma parte disso, disse novamente. E o que parecia ser uma revelação simples, agora se transformava em um abalo sísmico. A sensação de desorientação tomou conta de Hugo. Sua mente corria a mil. Mas antes que pudesse perguntar, a figura se inclinou para a frente, levantando a mão e revelando um objeto que fez o coração dele parar. Um colar, com um pingente em forma de chave, igual a que ele segurava. O mesmo brilho, o mesmo sentimento de pertencimento. Você não só é filho dela, você é o herdeiro de um legado que acreditava estar perdido. Uma linha de sangue, uma conexão que nunca deveria ter sido quebrada. As palavras ressoaram no coração de Hugo como se fossem trovões. A multidão atrás dele começou a murmurar, os rostos confusos e alarmados, mas ele não conseguia desviar o olhar. A chave pulsava em sua mão. Uma energia emergente que parecia responder à presença daquela mulher. Ela se aproximou mais. Os olhos de secação, um misto de dor e urgência. Hugo, você precisa entender. Tudo está prestes a mudar. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Uma mulher da multidão, com uma expressão de horror, começou a correr em direção a Hugo. Não, não, você não pode deixá-lo saber. Não deve falar com ela. E enquanto corria, Hugo a reconheceu. Era sua mãe. A mulher que sempre o havia inspirado a ser alguém melhor, mas que também o fazia sentir como se tivesse sido mantido à distância. Hugo, não acredite nela. O que ela está dizendo não é verdade. A voz dela era um grito desesperado, e diretamente atrás dela, o homem sombrio se levantou com um olhar de alucinação. O jogo não acabou. Hugo, ninguém sai dessa. A figura encapuzada olhou para o homem e antes que Hugo pudesse pensar, um brilho ofuscante emanou dela. Era uma luz tão intensa que quase cegou. Ele não sabia se aquela energia era de esperança ou de destruição. No entanto, no momento seguinte, tudo aconteceu muito rápido. O homem sombrio riu, seus olhos cheios de um terror absoluto. Ele atirou um dispositivo, um pequeno objeto que estourou em chamas e fumaça. Hugo se lançou para o lado.
arrastando sua mãe junto a ele. O impacto foi como uma onda, e a multidão entrou em pânico, correndo e gritando. O nó na garganta de Hugo se construiu, uma mistura de medo e confusão, enquanto a figura encapuzada se mantinha firme, enfrentando a explosão de caos ao seu redor. Então, em um momento de desespero, o homem sombrio se virou e gritou: "Você não sabe a verdade, Hugo. Ela não é sua mãe. É apenas uma impostora." As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina, e um silêncio absoluto caiu entre os gritos, todos esperando pela resposta. O mundo girou. A revelação da figura encapuzada, a reação da sua mãe, tudo se misturava em uma tempestade dentro da mente de Hugo. O que ele realmente sabia sobre quem era? O que aquilo significava? Escute, tudo o que você acreditou, tudo o que você foi ensinado, pode ser uma mentira. Você é o único que pode quebrar esse ciclo. As palavras da mulher o puxaram para próximo dela, como se houvesse uma verdade única no seu olhar. Mas também havia um conflito que Hugo não compreendia. Uma sombra se movia na multidão, mas antes que ele pudesse alertar alguém, algo gelado atravessou sua mente. A certeza de que cada passo dado o levava a uma revelação ainda mais devastadora. O que você realmente é, Hugo? O que você fará com isso? A cidade estava em ruínas ao seu redor, e ele só conseguia pensar nas palavras daquela figura e na palpitante chave em suas mãos. O que mais estava prestes a ser revelado? O que tudo isso significava para ele? E mais importante, quem ele realmente era? Hugo estava em pé, a chave antiga em sua mão, tremendo como se tivesse vida própria. O caos ao seu redor parecia um filme desgovernado. Sua mãe gritava, a figura encapuzada mantinha-se firme, e o homem sombrio estava no chão, agora ferido e vulnerável. Entre gritos e risadas, o tempo parecia parar. Dona Lourdes, essa mulher, ela não é a verdadeira inimiga, a figura lembrou, seu olhar intenso fixo em Hugo. Você tem que acreditar. O homem que você pensa que é seu inimigo é, na verdade, um fantasma do seu passado. Ele tem medo da verdade. Hugo sentiu seu coração acelerar, o espírito de luta começando a surgir dentro dele. O que mais você sabe? Ele perguntou, sua voz um misto de raiva e confusão. Ele estava farto das mentiras. A chave parecia pulsar mais forte. Laura hesitava, seu olhar buscando o de Hugo. A verdade está interligada. Você é o elo entre todos nós. Sem você, o ciclo nunca vai se quebrar. O desespero na sua voz cortou algo dentro dele. Ele sentia que tinha que agir. Os murmúrios na multidão tornaram-se mais altos, vozes misturadas. A tensão estava explodindo. Basta! Ele gritou. Sua voz ecoou-se por todo o lugar. Chega de mentiras. Eu não sou a peça que vocês podem mover em um jogo de tabuleiro. Dona Lourdes, com lágrimas nos olhos, fitou-o com esperança. Hugo, você precisa fazer isso. A chave não é apenas um objeto, é um símbolo. Não deixe que o medo guie sua escolha. Foi então que Hugo decidiu. Ele levantou a chave em direção ao homem sombrio. Você me disse que não sou quem eu penso que sou, mas você está errado. Eu sou tudo o que escolhi ser, e vou quebrar esse ciclo.
Ele poderia sentir uma energia emergente, iluminando seu caminho. O homem sombrio riu, mas havia uma fissura em seu riso. Você realmente acredita que pode acabar com isso? Você é só um garoto perdido. Mas as palavras dele soaram fracas, como se o poder de Hugo estivesse crescendo. Hugo sentiu a força da chave como nunca antes. Ele girou erguendo-a mais alto, e uma onda de luz irrompeu dela, como um feixe de esperança. O ambiente tremeu, enquanto os ecos das verdades não ditas começavam a romper. Destroça as mentiras. A voz de Dona Lourdes era um rugido que atravessou cada fibra do ser de Hugo. A energia dentro dele explodiu, e o brilho da chave iluminou o céu noturno, banhando todos em um mar cintilante de revelações. O homem sombrio tentou escapar, mas não havia para onde ir. Ele estava encurralado pela verdade, pela luz que Hugo irradiava. Um pânico genuíno apareceu em seu olhar. E assim, com um movimento determinado, Hugo desceu a chave sobre o solo. Um estrondo que ecoou pela cidade. É o fim para você, ele disse com uma confiança renovada. E a luz se convergiu, selando o homem sombrio em uma onda de purificação. A multidão ficou em silêncio, testemunhando a transformação. Quando a luz se dissipou, um novo silêncio tomou conta. As sombras se foram, e a verdade pairava no ar. Hugo estava lá, ofegante, mas livre. A chave agora brilhava de maneira suave em suas mãos, um símbolo de futuro. Ele então se virou para Laura, a confusão em seus olhos ainda evidente, mas agora havia esperança. Sobre o que você disse, estava certo. Nós temos que enfrentar isso juntos. Sim, ela respondeu, puxando-o para perto. Estamos juntos nisso agora. E nesse momento, Hugo sentiu que os laços do passado e do presente estavam finalmente se unindo. A cidade ao redor, antes agitada e caótica, agora parecia estar em paz. Mas ele sabia que essa era uma vitória temporária, um novo começo. O que mais o futuro guardava? E assim, enquanto a multidão começava a se dispersar, Hugo olhou ao seu redor, uma sensação de determinação crescendo dentro dele. Crises viriam e iriam, mas agora ele sabia uma coisa com certeza: a verdade sempre venceria. Ele encarou o horizonte, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Mas antes de ir profundo demais nesse novo capítulo, eu preciso do seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. E, por favor, esgrime esse botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações, perguntas e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Você, que é um verdadeiro fã, sabe o quanto isso é importante. Vamos juntos nessa jornada.